This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como que um conflito pode gerar tanto desespero quanto esperança? Existem, de fato, heróis em uma guerra? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra dos 6 Dias, um dos conflitos mais importantes do século XX e que moldou toda a política internacional desse período e que podemos ver claramente ainda hoje os seus reflexos. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, o que a gente precisa saber aqui hoje é que essa guerra que aconteceu em junho de 1967 tem relação direta com a origem e com a fundação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia da criação de um Estado para o povo judaico está ligada a um movimento chamado sionismo, inaugurado por Theodor Herzl, que deu início ao projeto político que atingiu esse objetivo. Theodor Herzl escreveu em 1895 uma obra importantíssima chamada O Estado Judeu, uma solução moderna para a questão judaica. Da mesma forma que outros teóricos já tinham proposto, ele defendeu a necessidade da construção de um Estado soberano para os judeus. A sua principal linha argumentativa estava ligada ao nacionalismo, ao afirmar que, abre aspas, a questão judaica existe em todo lugar em que os judeus vivem, por menor que seja o seu número. Fecha aspas. Como Herzl já era bem conhecido na Europa, a comunidade judaica recebeu seu livro de forma muito positiva. Theodor Herzl organizou, no dia 29 de agosto de 1897, o primeiro Congresso Sionista, que era um espaço para debates a respeito da pauta sionista, principalmente envolvendo a questão de um território para os judeus. Para isso foi formada a Organização Sionista Mundial, que servia como uma espécie de atrativo para os judeus sionistas espalhados pelo mundo. Quando os debates a respeito de qual seria o território ideal para o estabelecimento do Estado judeu começaram, algumas opções surgiram, e a mais aceita foi a Palestina. A escolha dessa região tinha uma questão histórica, uma vez que o antigo Reino de Israel do século X a.C. foi formado aproximadamente na mesma região. A questão era que no início do século XX, a Palestina não era uma área livre, uma vez que desde o ano 638 d.C., essa área estava ocupada por árabes muçulmanos. A partir de 1517, o Império Turco-Otomano incorporou aquelas terras, tornando a Palestina uma província turca, status que se manteve até o final da Primeira Guerra Mundial. Com a região da Palestina sob o controle do Império Otomano, Herzl chegou a propor a compra dessa terra. Ele falou o seguinte, abre aspas, a Palestina é nossa eterna pátria histórica. A simples citação de seu nome é um chamado poderosamente comovedor para o nosso povo. Se Sua Majestade, o Sultão, nos conceder a Palestina, nós nos comprometemos a sanear as finanças da Turquia. Fecha aspas. Além de demonstrar um apoio à ideia de criar na Palestina um Estado para os judeus, esse relato de Herzl nos mostra como era necessário existir também uma questão financeira para a obtenção dessas terras, que na época estavam sob o controle dos otomanos. Então, a Organização Sionista Mundial tomou uma medida urgente, que era garantir o apoio de um país forte no cenário internacional.
O que vamos ver acontecer a partir de então será uma aproximação gradual dos sionistas com o Reino Unido, uma das maiores potências daquele período. Durante o século XX, uma migração cada vez mais constante teve origem na Palestina. Em 1931, alguns dados mostram que mais de 174 mil judeus estavam vivendo na Palestina, e essa presença foi usada como argumento de criação de um Estado nessa região. Essa tese ganhou ainda mais força depois da Segunda Guerra Mundial. Foi na década de 40 que o mundo descobriu os horrores do Holocausto e ficou estabelecido que o Estado de Israel seria criado na Palestina, mesmo que essa região já fosse habitada pelos próprios palestinos. Apesar da pressão de alguns estados árabes, no dia 14 de maio de 1948, o político judeu David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel, sendo reconhecida imediatamente pela União Soviética e pelos Estados Unidos. O que o mundo viu a partir de então foi o estabelecimento de diversos conflitos envolvendo a criação do Estado de Israel. Os países árabes não aceitaram essa medida da ONU e logo em seguida a criação desse novo país, o Egito, a Síria, a Transjordânia, o Líbano e o Iraque, atacaram o país recém-criado, dando início à Guerra Árabe-Israelense de 1948. Essa guerra é importante por vários pontos de vista, e ela tem nomes diferentes dependendo de quem narra. O governo de Israel chama esse conflito de Guerra de Independência. Os palestinos que viviam ali chamam a guerra de Nakba, que na nossa língua pode ser traduzida como catástrofe, porque mais de 700 mil palestinos tiveram que desocupar as suas terras. A chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense terminou oficialmente no dia 20 de julho de 1949, quando foi assinado o último acordo entre Israel e Síria. Depois da guerra, Israel expandiu muito seu território. Dos 55% da Palestina que lhe tinham sido atribuídos pelo plano de partilha da ONU, Israel conquistou 79% somente nesse conflito. Essas terras se tornaram de fato território de Israel, e os palestinos que viviam ali foram obrigados a sair. Aos palestinos que abandonaram ou foram expulsos das áreas ocupadas pelos israelenses, não foi permitido o retorno às suas casas. Eles se deslocaram para campos de refugiados em países vizinhos, como Líbano, Jordânia e Síria, e para a área que, mais tarde, se tornaria conhecida como a Faixa de Gaza. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente foi criada para melhorar as condições desses refugiados. Durante as décadas seguintes ao fim da guerra de 1948, entre 700 a 900 mil judeus abandonaram os países árabes onde viviam. Em muitos casos, isso aconteceu por conta de um sentimento anti-judeu que cresceu nesses países. As coisas voltaram a ficar violentas em 1956, quando Israel invadiu a Península do Sinai, um território que pertencia ao Egito, dando início à Guerra do Suez. Para esse ataque, o governo de Israel fez uma operação conjunta com o Reino Unido e a França, que estavam ocupando o porto de Suez, e o governo nacionalista no Egito estava ameaçando atrapalhar os negócios ocidentais na região. Israel justificou a invasão do Egito pela necessidade de se proteger de ataques à sua população civil e de restaurar os direitos de navegação na região. Esse embate entre Israel e Egito foi apenas uma demonstração de tudo que ainda iria acontecer. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport.
Nos anos seguintes à Guerra do Suez, a tensão entre os países árabes e Israel havia aumentado muito, mas em períodos específicos. Existiram alguns fatores que aceleraram esse processo. Podemos citar, por exemplo, o estabelecimento de governos nacionalistas em países árabes como Síria e Iraque, no lugar de governos que eram subordinados aos europeus, como a Inglaterra. Nesse período, o pan-arabismo estava ganhando força. E essa era uma ideologia política que pregava a união de todos os países árabes. O Egito e a Síria se uniram na República Árabe Unida, a RAU, e o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser tentava usar a pauta comum dos árabes contra Israel como um fator de união para o seu grupo. Em segundo lugar, podemos citar a formação de movimentos de resistência palestina no aumento das tensões. A Organização de Libertação da Palestina, a OLP, foi criada e passou a ser comandada por um homem chamado Ahmed Shoukairi e, em seguida, por Yasser Arafat, que deu início a uma atuação cada vez mais agressiva contra o Estado de Israel. Episódios isolados de confronto se tornaram cada vez mais comuns, apontando para uma nova guerra na região. Nesse período, a faixa de Gaza era administrada pelo Egito através da República Árabe Unida, e a Cisjordânia era parte do território do reino Hashemita da Transjordânia. Esses eram governos que não se incomodavam tanto com as ações dos grupos radicais que eu acabei de citar agora, e isso existia porque o alvo era o inimigo em comum deles. Entre a década de 50 e 60, o Egito formalizou acordos militares de defesa mútua com a Síria, a Jordânia e o Iraque. Egito e Síria estabeleceram em 1966 um pacto de defesa que era benéfico para ambos os países. No dia 18 de maio de 1967, o egípcio Abdel Nasser exigiu que o secretário-geral das Nações Unidas, o birmanês U Thant, retirasse as forças de paz da ONU, que fazia uma espécie de separação entre os israelenses e egípcios na fronteira. O secretário-geral aceitou as exigências e determinou a retirada dos voluntários, praticamente entregando a região para ser disputada pelos dois países. Em seguida, no dia 22 de maio, Nasser ordenou o fechamento do Estreito de Tirã para os navios israelenses e para todos os que tivessem Israel como destino ou origem. Assim, ele conseguiu interromper o fluxo comercial de Israel pelo Mar Vermelho, em uma estratégia de embargo econômico. A Guerra do Suez, que aconteceu em 1956, representou uma derrota militar para o Egito, mas uma vitória política para eles, uma vez que conseguiram nacionalizar o canal, expulsando dali as potências europeias como França e Reino Unido. Por isso, esses países davam demonstrações de que iriam apoiar Israel em um possível embate contra o Egito. Isso gerou uma crise envolvendo Estados Unidos e União Soviética, que não viam com bons olhos uma guerra envolvendo Israel e Egito. Os soviéticos chegaram a ameaçar a França e a Inglaterra em uma tentativa de desestimular o apoio a Israel. Em todo esse contexto, o Nasser saiu fortalecido, percebendo que a pressão pela retirada das tropas de Israel havia surtido efeito. Em troca, Israel obteve um contingente de voluntários da ONU para reforçar a fronteira contra o Egito. Depois de alguns dias, o Egito também aceitou encerrar as ações de guerrilha em solo israelense. Assim, a fronteira Israel-Egito vivenciou um breve período de calma, coisa que não era vista desde 1948. Mesmo que nenhum país árabe tivesse reconhecido a existência do Estado de Israel, a região se manteve em um relativo equilíbrio, ainda que frágil. Alguns historiadores apontam que isso só foi possível porque mesmo aliadas, Egito, Síria e Jordânia, disputavam o protagonismo entre as nações árabes. Não podemos esquecer que estamos falando de um tema inserido no período da Guerra Fria. Logo, o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos era bem importante nessa equação. Só para efeito de comparação, o Egito e Síria eram aliados da União Soviética. Já a Jordânia recebia sustento de algumas nações ocidentais e, claro, Israel era aliada dos Estados Unidos e do Reino Unido. O primeiro passo que desencadeou a guerra aconteceu no dia 7 de abril de 1967, quando Israel lançou um ataque contra posições da artilharia árabe e bases de resistência palestina nas colinas de Golã. Durante a operação, 6 aviões sírios foram abatidos pelos caças de Israel, que voavam baixo sobre a capital da Síria, Damasco. Essa provocação foi vista como um ultimato para os países árabes.
Em maio de 1967, exércitos árabes começaram a juntar forças ao longo das fronteiras de Israel. Ao mesmo tempo, Nasser ordenou um bloqueio no Golfo de Aqaba. Ele enviou tropas para o deserto do Sinai e pediu que as tropas da ONU saíssem de lá. Em resposta a essa ação e ao apoio soviético, o exército israelense foi mobilizado. Egito, Síria e Jordânia declararam estado de emergência. No dia 22 de maio, Nasser fechou o Estreito de Tirã aos barcos de Israel, isolando a cidade portuária de Eilat. 3 dias depois, o exército do Egito se moveu para as fronteiras com Israel. No dia 30 de maio, a Jordânia se juntou ao Pacto Egito-Síria, formando o Pacto de Defesa Árabe. Durante esse período, a imprensa árabe teve um papel muito importante, uma vez que passavam diariamente em seus noticiários manchetes e propagandas contra Israel. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que essa tensão resultou em uma guerra, que inclusive vai modificar as fronteiras da Palestina. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre mortes, palestinos, bombardeio, violência e massacre. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Abre aspas. A guerra transformou o Oriente Médio porque teve um impacto significativo no mundo árabe, em Israel e na atuação dos Estados Unidos na região. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita por um historiador especialista em Oriente Médio, chamado Kenneth Stein, ao analisar o que foi a Guerra dos 6 Dias e o seu impacto seguinte, mostrando a importância desse evento. Beleza, mas como que, de fato, foram esses 6 dias que deram nome a uma guerra? Bem, como um ataque árabe poderia acontecer a qualquer momento, antes da invasão começar, o governo e os líderes militares de Israel implementaram uma estratégia para furar o bloqueio militar imposto pelos seus adversários. Por volta das 8h45 da manhã do dia 5 de junho, os israelenses lançaram um ataque aéreo contra as forças árabes. Esse ataque recebeu o nome de Moked e foi desenhado para destruir a força aérea do Egito enquanto ela ainda estava em solo. Em pouco mais de 3 horas, a maioria dos aviões e bases egípcias foram destruídos. Os caças israelenses operavam de forma contínua, apenas voltando para reabastecer o combustível e armamento. Todo esse trajeto durava mais ou menos 7 minutos, mostrando uma agilidade e um bom planejamento das forças de Israel para esse ataque. Nesse primeiro dia de conflito, os árabes perderam mais de 400 aviões, enquanto Israel perdeu apenas 20. Esses ataques aéreos deram a Israel a chance de abalar de forma considerável as forças de defesa árabes. A ideia inicial era apenas deixar a base aérea egípcia inoperante, impedindo a decolagem de qualquer avião militar. E nesse ponto, a missão de Israel foi cumprida. Em seguida, as forças terrestres de Israel se deslocaram para a Península do Sinai e a faixa de Gaza, onde também atacaram unidades egípcias. Em pelo menos 3 pontos estratégicos, Israel também atacou tropas e veículos da UNEF, a sigla para Força de Emergência das Nações Unidas, que estavam no lugar para tentar garantir a paz entre Egito e Israel.
Os voluntários da UNEF eram chamados de capacetes azuis, e 15 deles foram mortos nesse ataque, incluindo um sargento brasileiro chamado Carlos Adalberto da Ilha Macedo. Depois desse ataque, o primeiro-ministro de Israel, Levi Eshkol, enviou uma mensagem ao rei Hussein da Jordânia, dizendo o seguinte, abre aspas, "Não empreenderemos ações contra a Jordânia, a menos que o seu país nos ataque." Fecha aspas. Esse tipo de mensagem claramente foi enviado em um contexto em que Israel estava se sentindo em vantagem contra os seus adversários. Mesmo com essa ameaça, o presidente do Egito, Abdel Nasser, telefonou na manhã do dia 6 de junho, encorajando a Hussein a lutar contra Israel. Nasser disse a Hussein que o Egito iria ser vitorioso no combate desse segundo dia, e assim conseguiu atrair mais um aliado. Essa estratégia se mostrou um erro para os árabes, ou pelo menos para a Jordânia, uma vez que ela sofreu uma derrota esmagadora nesse dia. A única vitória da Jordânia nesse dia foi impedir a tomada da região de Amã pelos israelenses. Ainda no dia 6 de junho, mais às 11 horas da manhã, tropas da Jordânia atacaram Israel a partir de Jerusalém, com morteiros e artilharia. Com o controle total do espaço aéreo, as forças israelenses que estavam em terra tinham a cobertura para invadir o Egito e a Jordânia em um contra-ataque. Por causa disso, os reforços árabes que foram enviados tiveram alguns problemas, permitindo que o exército de Israel tomasse grande parte de algumas cidades da Jordânia em menos de 24 horas de combate. Até esse momento, de forma indiscutível, a guerra estava sendo vencida pelo governo de Israel. No terceiro dia da guerra, no dia 7 de junho, as forças jordanianas foram empurradas para a Cisjordânia, sendo obrigadas a atravessarem o rio Jordão. Israel anexou toda a Cisjordânia e Jerusalém, podendo então reunificar a cidade. A Organização das Nações Unidas, a ONU, sob pressão internacional, iniciou uma sessão de apelos e negociação com os países árabes envolvidos no conflito. Uma preocupação das Nações Unidas era que esse combate reacendesse um ímpeto de rearmamento das potências da Guerra Fria, principalmente da União Soviética, que tinha um ótimo relacionamento com algumas nações árabes. Além disso, a ONU também queria evitar a entrada de outras nações árabes ou muçulmanas no enfrentamento contra Israel. De forma surpreendente, o início de um acordo entre Israel e Jordânia entrou em vigor ainda no dia 7. Após o cessar-fogo, o grande contingente de tropas e tanques de Israel foi dirigido contra as forças do Egito no deserto do Sinai e na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel atacaram com 3 divisões de tanques, paraquedistas e infantaria. Como a comunidade internacional já havia pressionado Israel para terminar com os conflitos, os estrategistas desse país tinham consciência de que era essencial uma vitória rápida para ter domínio completo dos territórios adversários. Dessa forma, os israelenses concentraram todo o seu poder através das linhas egípcias no deserto do Sinai. No dia 8 de junho, o quarto dos 6 dias, os israelenses começaram seu ataque no deserto do Sinai e, sob a liderança do general Ariel Sharon, forçaram que os egípcios fossem para o canal do Suez. No final do dia, as forças de defesa de Israel alcançaram o canal e a sua artilharia continuou a batalha ao longo da linha de frente, enquanto a força aérea atacava as forças egípcias. A essa altura, as tropas do Egito batiam em retirada e tentavam recuar utilizando as poucas estradas que ainda estavam seguras. No final do dia 8, os israelenses controlaram toda a península do Sinai. Reconhecendo a derrota, o Egito apelou à ONU e um novo cessar-fogo com Israel foi colocado em prática. Em um intervalo muito curto, Israel conseguiu controlar e dominar os seus inimigos de longa data. Essa negociação precisou ser acelerada por conta de um erro dos próprios israelenses, que acabaram bombardeando de forma acidental o navio de guerra estadunidense USS Liberty, que estava na costa de Israel e foi confundido com um barco de tropas árabes. Nesse ataque, 34 estadunidenses morreram, forçando Israel a aceitar as solicitações da ONU de encerrar o conflito. No dia 9 de junho, o quinto dos 6 dias da Guerra dos 6 Dias, Israel começou o avanço às posses sírias nas colinas de Golã. Afinal, já tinha o Sinai sob controle.
Foi uma ofensiva difícil, porque as forças sírias estavam bem escondidas em trincheiras, e o terreno era bastante acidentado, dificultando o ataque dos israelenses. Às 6:30 da tarde do dia 10 de junho, o sexto e último dia de guerra, a Síria se retirou da ofensiva, a partir do apelo da ONU, e foi assinado mais um acordo de cessar-fogo. Esse ponto é bem polêmico por dois motivos. O primeiro é que alguns críticos argumentam que a ONU estava agindo em benefício de Israel, uma vez que até esse momento, todos os acordos de paz garantiram a posse do território avançado. Em segundo lugar, foi a partir desse combate que a União Soviética retomou o envio de armas para o governo sírio, que havia acabado de assinar um acordo de não agressão. A assinatura desse armistício marcou o fim da Guerra dos 6 Dias, mas as consequências desse conflito foram e são duradouras. O que se deu a partir de então foi uma guerra burocrática na ONU, envolvendo os países que eu citei até esse momento e a disputa pela demarcação das fronteiras. Mesmo assim, a Guerra dos 6 Dias foi uma derrota para os Estados Árabes, que perderam mais da metade do seu equipamento militar. A Força Aérea da Jordânia foi completamente destruída, e no total, os árabes perderam 18 mil soldados, enquanto os israelenses apenas 766. No dia seguinte à conquista da Península do Sinai por parte de Israel, o presidente do Egito abandonou o cargo por causa dessa derrota. No cenário local, a derrota não mudou a atitude dos Estados Árabes em relação a Israel. Em agosto de 1967, líderes árabes se reuniram em Khartoum, no Sudão, e anunciaram uma mensagem de compromisso para o mundo. Não iriam aceitar as negociações diplomáticas e reconhecimento do Estado de Israel, uma vez que essa decisão havia causado grande prejuízo a esses países. A Guerra dos 6 Dias foi uma das grandes responsáveis em aumentar ainda mais a aversão do mundo islâmico contra Israel. Até países que nunca tiveram atrito com eles acabaram cortando relações em definitivo com o governo israelense. Já para Israel, o cenário era completamente diferente, de maneira positiva, claro. Com as novas conquistas, as fronteiras sob o controle de Israel agora eram maiores e incluíam as colinas de Golã, a parte ocidental da Cisjordânia e a Península do Sinai, com o controle dividido com os egípcios. Internamente, o governo de Israel comemorou, porque acreditava que estava retomando a posse de uma área de grande valor histórico e religioso para eles. A vitória na guerra causou ainda uma nova onda de patriotismo em Israel e um avanço econômico nos anos seguintes. Porém, não podemos deixar de apontar para um derrotado silencioso, os palestinos. Por causa da guerra, aconteceu uma grande marcha de palestinos fugindo de suas casas. Como resultado, aumentou o número de refugiados na Jordânia e em outros países que faziam fronteira com Israel, principalmente o Líbano. De acordo com algumas estimativas, a Guerra dos 6 Dias criou 350 mil refugiados, que foram rejeitados por alguns estados árabes vizinhos. Algumas dessas pessoas refugiadas ingressaram em grupos violentos que combatiam Israel justamente por acreditarem que a fundação desse estado estava na origem dos seus problemas. Isso acabou atraindo a atenção de outras nações que ofereceram ajuda a esses grupos, como o Iraque, por exemplo. Com os israelenses controlando uma parte do canal de Suez, essa passagem naval permaneceu fechada de 1967 até 1975. 15 navios que cruzaram o canal quando a guerra estourou ficaram encalhados no Grande Lago Amargo e no Lago Timsá durante esses 8 anos, sendo chamados de Frota Amarela devido à areia que se acumulou neles. Em novembro de 1967, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 242, que determinava a retirada de Israel de territórios ocupados e a resolução do problema dos refugiados. Israel não cumpriu a proposta da ONU, alegando que só negociaria a desocupação dos territórios se os Estados Árabes reconhecerem o Estado de Israel. Os líderes árabes em Khartoum afirmaram que a Resolução 242 não é mais do que uma lista de desejos internacionais. E esse ponto é curioso, porque mesmo não aceitando esse documento, os Estados Árabes o usam contra Israel. Eu acho que deu para perceber que, por mais que a duração da guerra tenha sido muito curta, só 6 dias, né? Os impactos foram duradouros e podem ser sentidos até hoje.
Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui do podcast. É só você procurar aí no feed do História em Meia Hora, que eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama Sionismo, o segundo se chama Hamas e o terceiro se chama Israel e Irã. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história da Guerra dos 6 Dias, estamos falando de um conflito que tem origem na própria formação do Estado de Israel. Desde 1948, as nações árabes contestaram a criação desse país na Palestina e formaram alianças para combater Israel e os seus aliados. A Guerra Árabe-Israelense e a Guerra do Suez foram uma demonstração do quanto esses conflitos podiam ser violentos e cruéis. A Guerra dos 6 Dias começou, e em pouco tempo Israel conseguiu dominar por completo os seus inimigos, alargando as suas fronteiras e se estabelecendo como uma potência na região. A vitória de Israel nessa guerra colocou a própria comunidade internacional em uma posição delicada, que foi obrigada a reconhecer os avanços territoriais e desalojamento de milhares de palestinos. De certa forma, a comunidade internacional ainda está sendo convocada a agir em defesa de palestinos que, para muitos, vêm sendo vítimas de um genocídio. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!